O dia que o psiquiatra me perguntou assim, com quem é essa dívida de gratidão que toda e qualquer ingratidão te magoa tanto, mesmo não sendo contigo? Isso abriu uma caverna na minha cabeça e eu pensei em uma coisa em duas pessoas. E vendo esse caso da Juliana, do Danilo Gentili e do Otávio Mesquita, acendeu de novo esse negócio em mim. Para quem não sabe, a assistente de palco, ex-assistente de palco do Danilo, acusou o Otávio Mesquita de assédio. E o que está pegando agora é que tá todo mundo falando que estão usando isso para abafar o caso. Na real, não estão usando isso para abafar o caso. Abriu-se um caso paralelo a esse do assédio de fato do Otávio Mesquita. Por quê? Porque ela foi extremamente ingrata com o Danilo Gentili, vindo a público, tentando jogar o público contra ele, falando que tudo aconteceu debaixo do nariz dele e ele não fez nada, e se ela fosse branca e rica seria diferente, trazendo essa questão da lacração nesse país, onde quem não lacra não lucra. Mas é meio esquisito a gente falar isso quando é um caso de assédio, né? Então, eu acho que ela deve procurar os direitos dela. Ela deve não, ela tem que fazer isso, é a obrigação dela procurar os direitos dela. Essa nem é a questão. E não tem interesse nenhum em passar pano nenhum pro Otávio Mesquita e nem é meu perfil. E pra falar a verdade, eu nem vou muito com a cara dele. Mas o que ela fez com o Danilo foi extremamente baixo. O cara mudou a vida dela, mudou a vida da família dela. E ela tentar jogar o público contra ele foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi no sentido de ingratidão. E a ingratidão revolta muita gente. Talvez você que esteja assistindo, obviamente você está do lado dela nessa questão do Otávio Mesquita, mas ela jogar o público contra o Danilo te fez pegar um ranço dela. Ela não precisava fazer isso. Por que que a ingratidão revolta tanto a gente? Porque todos nós sofremos com isso. A expectativa que a gente bota no amor, na empatia, nos sentimentos, no outro. E 90% das vezes isso não volta pra gente. Como diz a filosofia estoica, né? A gente tem que se preocupar com o que a gente controla e a vida é 10% o que acontece, 90% como você reage. Ou seja, você pode controlar como você se sente. Você não pode controlar a atitude do outro, mas na prática isso é muito difícil. Quando o psiquiatra me perguntou aquilo, voltando ao começo do vídeo, a minha ficha que caiu foi que a ingratidão dói tanto em mim quando alguém é ingrato comigo ou ingrato com outra pessoa, porque eu fui um dos caras mais ingratos do mundo com duas pessoas que eu não poderia ser. E quando o psiquiatra me perguntou isso, automaticamente eu pensei nessas duas pessoas. Uma foi minha avó e outra minha ex-companheira. Mas por que eu fui tão ingrato com elas? Eu tratei mal, eu quis o mal delas? Não, mas eu não dei o meu tempo, que é o meu ativo mais precioso para elas, quando elas mais precisavam. Eu ia gravar esse vídeo dia 18 agora, que foi o aniversário de partida da minha avó, que normalmente é um dia muito difícil para mim, muito difícil, assim como o aniversário dela, mas esse ano não foi tanto. Tentei focar em escrever, em ler, e foi um dia bom, gostoso, lembrar dela com boas lembranças, mas nos últimos anos dela, eu estava numa ascensão na minha carreira, e quem me conhece sabe que eu sou meio bitolado nas minhas coisas, seja para aprender algo novo ou para fazer as coisas que eu quero. E às vezes eu tenho esse hiperfoco e esqueço do resto. E naquela época eu esqueci dessas duas pessoas e eu só foquei em mim. Talvez num egoísmo, acho que subconsciente, eu não percebia que eu não estava dando a devida atenção para elas. Então, de certa forma, para mim hoje soa como ingratidão, porque as duas pessoas que mais me ajudaram, com certeza, sem essas duas pessoas eu não estaria aqui, você não estaria me vendo, absolutamente você não estaria me vendo. As duas pessoas que me ajudaram, tanto financeiramente como psicologicamente, eu nunca tive isso na minha vida. Então, realmente são as duas pessoas que eu tenho uma gratidão eterna. Só que dentro de mim eu sempre vou lembrar e sempre vou falar delas, mas naquela hora, de certa forma, eu fui ingrato, porque elas só queriam mais do meu tempo. Eu deixei de passar o último aniversário da minha avó com ela pediu pra eu ir, eu não fui. E eu me lembro bem que aquela época eu estava numa ascensão grande e tudo parecia mais gostoso do que realmente ficar com as pessoas que eu amo e dar valor para as pessoas que eu amo. E hoje, com a minha idade, eu olho para trás e vejo que eu errei nisso. Então, talvez quando uma pessoa age com ingratidão comigo ou com outras pessoas, eu tenho esse sentimento tão ruim de falar, meu Deus, como que a pessoa pode fazer um negócio desse? Só que é uma covardia tremenda eu julgar o André de 10 anos atrás com a cabeça que o André tem hoje. Então, não adianta ficar martirizando. Eu acho que nos últimos anos eu me bati muito. Eu me bati muito porque quando eu percebi esses erros e falei, cara, por que que eu fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo?
mas eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Eu não cometi os erros que eu cometi naquela época. Hoje eu entendo, eu olho para trás e eu aprendo com eles para não errar de novo. E talvez erre de novo, mas o fato é, a vida é sempre um espelho. Tudo que a gente não gosta no outro é porque a gente tem que melhorar na gente. De certa forma, é sempre assim. Tudo que a gente admira no outro é o que a gente não tem coragem de fazer, mas a gente admira a coragem do outro de ser e fazer aquele tipo de coisa. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil observar a vida, os outros e principalmente observar a gente. E sobre esse caso da Juliana e do Danilo, cara, que ela busque os direitos dela, que o Otávio Mesquita pague pelo que fez, se assim a justiça julgar correto. Mas o que ela fez com o Danilo foi muito cruel, sabe? E esse vídeo eu poderia fazer diversas piadinhas com ela, como se ela quisesse galgar um lugar na fazenda e etc. Mas eu preferi não ser ácido nesse vídeo pelo contexto, por ela. Eu entendo a dor dela. Não julgue isso. Ah, mas ela só quer mídia fama. Tudo bem, cara, mas é um caso de assédio, então prefiro não zombar com ela. Mas eu poderia falar isso, porque tá tudo bem esquisito, mas quando envolve uma coisa tão grave como essa, eu prefiro não fazer. Mas a ingratidão com o Danilo eu posso falar e posso dar uma alfinetada, porque, cara, isso foi bem baixo, isso não se faz. E eu fico revoltado. Quando eu vi ela fazendo o vídeo, eu fiquei extremamente revoltado. Por quê? Porque eu já fui assim. Então, normalmente, quando a gente odeia uma coisa no outro, é porque a gente é assim ou a gente já foi assim. Então, fica o recado para vocês. Às vezes, ingratidão não é não lembrar o que a pessoa fez por você, mas é não dar o que a pessoa precisa no momento que, às vezes, cara, é só o seu tempo que é o ativo mais valioso. Eu sou eternamente grato a essas duas pessoas, tanto minha ex-companheira como minha avó. Me perdoo pelo que eu fiz com elas na época, né, de não dar atenção. Saibam que às vezes a gente vive no automático e a gente julga o mais importante agora, como talvez festas, momentos, perdas de tempo, e a gente esquece o que realmente importa. E esse é o verdadeiro sentido da gratidão. O que você tem de melhor para oferecer para alguém é o seu tempo. Não é um presente, não é dinheiro, é o tempo. A forma mais calorosa e verdadeira de demonstrar amor e gratidão a qualquer pessoa é seu tempo. Você não compra ele de volta, você não para, e ele é limitado. Valorize seu tempo e tenha gratidão com os outros, devolvendo a eles principalmente o seu tempo e a sua atenção. Mas essa é só a minha opinião.